Fala aí, pessoal do canal Gamar, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje dos jogos de 18/9, quarta-feira. Quarta-feira recheada de muitos jogos. A Champions League agora num novo formato Liga, tá? E também vamos falar aí de Libertadores. Vamos aos jogos? Então eu selecionei 2 jogos da Champions League, né? E 2 jogos da Libertadores, que vão ser os 2 jogos de quarta-feira. Os 2 jogos da Champions League que eu selecionei será Manchester City e Inter de Milão, tá? Manchester City está jogando muito bem, já começou bem a temporada, tem de ser a última temporada do Guardiola, que não está com intenções de renovar com o Manchester City, se eu não me engano já são 8 anos lá, 8 temporadas, e aí ele tende a buscar novos ares para o próximo ano. Mas ele não quer deixar de ganhar mais títulos e bater recordes. É o famoso caça recordes, né? Caça conquistas. Então o Guardiola tende a vir muito forte. Lembrando que a Champions League mudou o formato, agora em formato de liga. São, se eu não me engano, classificam os 8 primeiros direto para as oitavas de final. Depois os outros 8 que vão para a parte de 16 avos de final. São 36 times, se eu não me engano, no total. E todos se enfrentam como se fosse um campeonato de pontos corridos. Depois faz essa classificação e aí vem o mata-mata. Então, pontuar é importante para estar entre os 8 primeiros na vantagem e ficar logo nas oitavas de final. Então, jogando em casa contra a Inter de Milão, que é um time forte, mas nós vamos de vitória de Manchester City ou mais 1,5 gols no jogo, tá? O outro jogo também da Champions League será de Paris Saint-Germain e Girona. O Girona, o ano passado, fez um campeonato excelente, tá? Excelente. Esse ano já começou um pouco mais diferente, perdeu algumas peças importantes, inclusive o Savinho, que está no Manchester City, mas ele continua um time muito forte, muito consistente, principalmente de forma ofensiva. Nós vamos de 1 gol no primeiro tempo, tá? Não vamos de vitória a Paris, porque o Paris não tá essa potência toda e o Girona é um time que faz muitos gols. Então nós vamos de 1 gol no primeiro tempo para Paris e Girona, tá bom? O outro jogo que nós vamos falar é da Libertadores, Fluminense e Atlético Mineiro. Tá? O Fluminense, o foco principal dele hoje é o Campeonato Brasileiro, que é o não rebaixamento. Claro que quanto mais ele avança nessas competições de mata-mata, né? Copa do Brasil, Libertadores, ele consegue somar recursos, né? Avança de fase, ganha uma premiação, e aí é melhor aí para o próximo ano não ser tão impactado. Mas o Fluminense já não está muito nessa opção de escolher, né? Então, avançar na Libertadores pode ser um problema, porque tem jogos para competir e ainda assim precisa se manter bem no Brasileiro. Então, nós vamos de Vitória Atlético Mineiro, que já está com outro foco, já está com foco total nas Copas, né? O Campeonato Brasileiro ele não vem tão bem, está no meio da tabela, ali 8º, 10º. Então, ele precisa conquistar um título, até porque tem um elenco caríssimo. E essas Copas é o caminho mais rápido para o Atlético Mineiro, tá bom? Então nós vamos de Vitória Atlético Mineiro fora contra o Fluminense, ou seja, jogo no Maracanã. O outro jogo será de Botafogo e São Paulo, também pela Libertadores. O Botafogo está com um time excelente, vem na briga pelo título brasileiro, joga muito bem nos seus domínios, né, no seu campo, mas a gente não pode esquecer a potência, a força que o time do São Paulo tem na Libertadores, né? É uma camisa que tem um peso muito grande nessa competição, quando entra não faz feio, principalmente em fases final, né? Mas o São Paulo não tá com um time tão bom, o Botafogo tá jogando melhor, tem um grande time, ele pinou o Palmeiras, mas a gente não pode menosprezar o São Paulo nesse tipo de competição, ainda mais contra o Botafogo, que é o inverso disso, não é um time com tradição para esse tipo de competição, né? Então, o São Paulo é um time que vem fazer um barulho grande. E o Zubeldia é um técnico com característica de conquistar a Copa, né? O famoso Felipão dos anos atuais. Então a gente vai de menos 2,5 gols. Não quero apostar nem vitória de um, nem vitória de outro. Acho que é muito arriscado. Se o São Paulo perder, pode ser de 1 gol de diferença e atende aqui no Morumbi reverter. Então nós vamos de menos 2,5 gols na partida. Então, Fluminense e Atlético Mineiro, Vitória Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, menos 2,5 gols. E os 2 jogos lá que eu selecionei da Champions League, tá bom, pessoal? Não deixem de seguir o canal, não deixem de se inscrever, ativar o sininho. Estamos também no Instagram como Gamar Múltiplas. Valeu e até logo!